Louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo, né, meus amados? Tudo por Jesus, Ele é a medida de todas as coisas. E nos coube aqui falar um pouco da obra de Jesus, relacionada a um tema muito importante. O reverendo falou, quando estava comentando sobre os temas, que tudo faz parte da obra de Cristo, mas são aspectos, ou forma da gente compreender as nuances da obra de Jesus, né? Então nos coube falar um pouco sobre a obra da redenção, né? Amém, gente? Glória a Deus. Eu não vou abrir a Bíblia agora não, pode sentar, eu vou abrir no decorrer aqui. Eu queria só ler uma definição para essa palavra, que está num livro que o reverendo nos presenteou, e a partir disso a gente vai descobrindo algumas coisas, algumas pérolas nas Escrituras, né? Então fala comigo assim: redenção é comprar de volta. Que mais? Redenção é readquirir algo que foi retirado temporariamente de nosso poder. Pode falar. Ou redenção significa pôr em liberdade. Pode falar, irmão. Pôr em liberdade. Libertar. É como, por exemplo, quando a gente fala de alguém que estava na escravidão e foi liberto. No Egito, escravo fui. Sim, sim, ó sim. E também, redenção pode significar livramento, no sentido de redimir alguém. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Mas fala comigo: por preço fostes comprados. Então aqui temos a palavra, o verbo comprar. Você vira a sua página da Bíblia no capítulo 6, no versículo 20, nós vamos encontrar de novo o verbo comprar. Quem achou, diga amém. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 3. Quem se alegra por ter sido comprado por Jesus? Então, nós vemos que o pastor Enoque, quando fala da obra de Cristo, no aspecto da expiação, ele fala do sangue derramado que cobriu nossos pecados. Mas existe um outro aspecto desse sangue derramado. É o aspecto de que o sangue de Jesus nos comprou para Deus. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 14, versículo 3. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então nós temos aí o verbo comprar, ligado ao tema da redenção. Agora, qual o outro termo, pastor? É o termo escravo ou servo. Nós vamos ver Jesus usando isso no Evangelho de João, no capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 34. Nós vamos encontrar o termo escravo e nós vamos encontrar Jesus como redentor, como aquele que nos liberta da escravidão. Amém, gente? Versículo 34, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Então, qual é o primeiro termo aí relacionado à redenção? Comprar. Qual é o segundo termo? Escravo ou servo. Nós estamos falando de termos que você, quando lê a Bíblia, o reverendo tem falado aqui, que depois desse seminário, você, quando lê a Bíblia, vai ler diferente, porque você vai ler esses termos e você vai associar a obra da expiação, vai associar a glorificação, vai associar a santificação e vai entender também esse aspecto da redenção na obra de nosso Salvador. Amém? O outro termo ligado ao tema redenção é o tema resgate. O termo resgate. Vamos ver aí, primeiro no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 25. Levítico, capítulo 25. Versículo 29. Quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de 1 ano, a contar da sua venda. Durante 1 ano será lícito o seu resgate. Se passando-lhe 1 ano não for resgatada, então a casa que estiver na cidade, que tem muro, ficará em perpetuidade ao que a comprou pelas suas gerações. Não sairá do poder dele no jubileu. Então o judeu conhecia muito essa questão do resgate. Veja o versículo 48. Depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. É interessante que quando você lê o livro de Jó, tem um termo em que Jó diz assim, tem um momento que Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O termo hebraico ali é Goel, que na verdade é essa espécie de parente que vem e vai pagar o preço do seu resgate. Jesus é o nosso resgatador. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Números 18, Números capítulo 18, versículo 18, versículo 15, está assim, tudo que abrir a madre de todo ser vivente, que trouxerem ao Senhor, tanto de homem como de animais, será teu. Porém os primogênitos dos homens resgatarás. O resgate, pois, desde a idade de 1 mês, os resgatarás, será segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas aqui nós vemos a exigência de que um preço fosse pago para que aquele, que estava com uma sentença não viesse a morrer, porque alguém pagou um preço de resgate. Então fale com a pessoa que está ao seu lado, você foi resgatado de uma sentença de morte. Amém, gente? 1 Coríntios capítulo 17,1 Crônicas 17, 1 Crônicas. Primeiro Crônicas, capítulo 17, diz assim, quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo que remiste do Egito. Então nós encontramos aqui, versículo 21, eu não falei não? 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 21. Nós encontramos aqui, mais uma vez, o termo resgate,
E aparece aí um outro termo, que é o termo remir. A palavra remir ou redimir, né, está ligado também a essa doutrina da redenção. E quanto ao termo remir, né, que aqui diz que o Senhor remiu esse povo, né, tirando da terra do Egito. Nós vamos encontrar esses termos também lá no Novo Testamento. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versículo 1 diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Glória a Deus. Nós temos uma história na Bíblia, dessa questão de resgate, que tivemos até alguns pastores que pregaram nesse livro, alguns dias atrás, que é a história de Ruth. Quem já leu a história de Ruth? O livro de Ruth, né? A história de Noemi e de Ruth é uma história que apresenta muito bem o que é a redenção, o que é o resgate, porque Noemi e Ruth precisavam serem resgatadas do opróbrio e das ameaças de viverem como viúvas, num período muito difícil. E a gente sabe que havia parentes de Noemi que tinham condições ou estavam na linha de resgate, que podiam chegar e resgatar tanto elas quanto a herança deixada pelo marido. E o homem que apareceu e resgatou Ruth foi um homem chamado Boaz, que é um tipo de Cristo. Amém, gente? O nosso resgatador. Jesus resgatou a igreja. Se nós lermos aí Lucas, capítulo 24. Lucas capítulo 24. Nós vamos ver como os judeus tinham esse conceito da redenção, né, enraizado no coração deles. Jesus encontra os dois discípulos no caminho de Emaús. E lá, aqueles dois discípulos estavam conversando sobre os últimos acontecimentos que envolviam a própria pessoa de Jesus. E eles estavam tristes. Aí você vai achar um termo curioso aí no versículo 18. Quando Jesus pergunta: o que vocês estão falando? Por que vocês estão tristes? Jesus se aproxima deles. Então esse homem chamado Cleopas respondeu: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes respondeu: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Então a ideia de redenção que os discípulos estão falando aqui
é realmente resgatar Israel da condição de nação vassala, de nação escrava, restabelecer o reino, né? Então eles pensaram que Jesus seria esse redentor que iria redimir Israel da sua condição de nação dominada. Então a ideia de redenção envolve todos esses aspectos, amém, gente? No livro do profeta Isaías, no capítulo 52, no versículo 3, esse tema, gente, redenção, percorre a Bíblia toda, né? Você vê que nós estamos aqui navegando na Bíblia toda, de maneira resumida, né? Porque não dá para a gente, de repente, se estender muito, mas vamos lá. Isaías 52, quem achou, diga amém. Versículo 3, porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis o quê? Sereis o quê? Resgatados. Então, nós percebemos o quê? Que a redenção é também apresentado na Bíblia como uma espécie de transação comercial, né? Uma transação comercial. Então, nós vamos ver que a obra de Cristo também é uma transação de compra e venda. Nós vamos ver isso lá na primeira carta, agora sim, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6. 1 aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 19. Versículo 19 diz assim, quem achou, diga amém. Acelera aí, irmão, vai navegando na Bíblia, vai aprendendo a manusear a Bíblia. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então nós descobrimos o quê? Que a redenção, que envolve libertação, que envolve resgate, mas é também uma transação comercial, né? A Bíblia fala que o resgate da nossa alma é caríssima. É caríssima. E nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Nós vamos ver isso mais na frente. Então fale com a pessoa que está ao seu lado. Pergunta para ela assim, quais são os termos que a gente, quando lê na Bíblia, vai se lembrar da obra da redenção? Agora nós vamos falar sobre alguns aspectos da redenção operada por nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro aspecto, a redenção que Jesus realizou pela sua obra é, número 1, a redenção da condenação. Nós fomos resgatados da condenação. Amém? Amém, gente? A Bíblia diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Quando a gente lê a história do povo de Israel, quando a gente chega no capítulo 12 do livro de Êxodo, nós vemos que Deus disse que iria passar pela terra do Egito. E Deus iria vir, e seria o anjo da morte, ele iria passar
pelas casas egípcias. E o juízo de Deus tiraria a vida de todos os primogênitos. E aí vocês conhecem a história, né? Deus manda Moisés dizer ao povo que cada família deveria separar o cordeiro. E o cordeiro deveria ser o quê, gente? Imolado. E o seu sangue deveria ser aspergido nos umbrais, deveria ser passado nos umbrais das portas. E quando o anjo da morte passasse pelo Egito, ele veria que toda a casa onde estava a marca do sangue, ele não tinha autorização para entrar. Mas se tivesse alguma casa onde a marca do sangue não estivesse lá, ele deveria entrar e ceifar pelo menos um de cada casa, o primogênito. Assim não houve nenhuma casa no Egito que não houvesse um morto, a não ser na casa daqueles que tinham o sangue nos umbrais da porta. Aquele sangue era o sangue da redenção, ou seja, o sangue do livramento. Através do sangue, Deus livrava o seu povo, né, as famílias, de terem os primogênitos mortos. Quem está entendendo isso aqui, gente? Amém? Então, o sangue era o sangue da redenção. Então, vamos ver isso em 1 Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Lembre-se, redenção é transação comercial, é compra. Mas também é livramento, é resgate. Há um perigo, né? A Bíblia diz que nós também nos livramos do juízo, porque temos a marca do sangue. E quem fez essa obra de redenção? Quem fez essa obra de redenção? Jesus. Então nós fomos redimidos, né, da ameaça de juízo. É livramento. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio deles tendes a fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Quando o escritor sagrado ele cita Jesus como cordeiro sem defeito e sem mácula, ele está nos remetendo lá em Êxodo capítulo 12, quando Deus livra Israel da morte dos primogênitos pelo sacrifício do cordeiro. Amém, gente? Em Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículo 14, está escrito: navega rápido na Bíblia, vamos embora. Versículo 13, perdão. Ele nos libertou do império das trevas. Redenção, tá? Redenção. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Glória a Deus. Então em Jesus nós temos o que, gente? A redenção. Então assim como o cordeiro que teve o seu sangue derramado, proveu livramento aos judeus lá no Egito, assim o sangue de Jesus, que também é aspergido em nós pela fé. Amém? É pela fé,
Pastor, como é que a gente pega o sangue de Jesus e asperge nós? O apóstolo Paulo vai falar para nós em Romanos. Vamos lá, Romanos. Capítulo 8. Romanos. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Fomos redimidos da maldição da lei. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Ser redimido significa o quê, pastor? Significa ser resgatado, significa ser livre, significa ser comprado. Havia um juízo, havia um destino, havia um desfecho horrível para a nossa história. Mas Jesus foi lá e pagou o preço no mercado de escravos e nos resgatou. Glória a Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 10, diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Como a gente não consegue guardar a lei, mas nós temos um resgatador. Diz aí, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Glória a Deus. Então, primeiro aspecto da obra de redenção de Jesus é que Ele nos resgatou de uma sentença inexorável. Jesus nos resgatou de um futuro tenebroso. Jesus nos resgatou de um desfecho horrível para a nossa história. A gente está aqui, já viu como é que as pessoas vivem no mundo? Como se tudo se limitasse a isso aqui, é ou não é? Mas há uma expectativa de um desfecho terrível para a história dos homens, a não ser que intervenha o resgatador, a não ser que intervenha o redentor, a não ser que intervenha alguém que nos livre de uma sentença de condenação. E a Bíblia fala que Jesus pagou o preço. Glória a Deus. Glória a Deus, Ele nos pagou o nosso resgate. O segundo aspecto da redenção é a redenção do poder do pecado. Que aí vai, veja gente, o pastor Enoque estava falando ali que os temas estão interligados. Nós falamos, o pastor Enoque fala de expiação, e você vai ver expiação na fala do pastor Celso. Mas aí você vai ver também a santificação na fala da redenção também. Porque a redenção, tem o aspecto também de que o Senhor nos resgata do domínio do pecado. Antes nós éramos escravos do pecado. Nós não éramos somente pecadores porque pecávamos ou porque pecamos, mas nós pecamos porque nos tornamos escravos do pecado, por sermos pecadores, até que intervém o resgatador, até que intervém o redentor, até que intervém aquele que vai nos redimir da tirania do pecado. Glória a Deus. Pastor, mostra esse aspecto. Veja aí Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Versículo 11. Quem achou, diga amém.
porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Nós que antes éramos zelosos para praticar o pecado, praticar o mal, fomos comprados e resgatados, tirados do domínio do pecado, e Deus nos toma para ser seu. Ele pagou o preço, Ele pagou, vocês viram lá em 1 Pedro, que ele diz que fomos comprados não com prata, não com ouro, nem com nenhuma coisa corruptível, mas sim pelo sangue precioso de Jesus. Fomos comprados no mercado de escravos, fomos resgatados, fomos redimidos. Para quê? Para sermos um povo zeloso de boas obras. Não é para a gente voltar. Aí está conectado com a palestra que a pastora Alcedira acabou de dar, que é o projeto da santificação. Até nisso está a redenção operada por Jesus. Glória a Deus. Se você for para Tiago, capítulo 2, Tiago está pertinho aí depois de Hebreus. Tiago capítulo 2, versículo 18. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago capítulo 2, versículo 18. Se você ler, não vou abrir agora, mas se você ler Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, é dito, né, que a salvação é pela fé, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas somos obras de Deus, somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. A redenção de Jesus também nos livrou do domínio e da completa sujeição às concupiscências pecaminosas. Nós fomos libertos do Senhor. Para quê? Para pecar? Não. Fomos libertos para viver uma vida santa. Glória a Deus. Glória a Jesus. O terceiro aspecto da obra da redenção de Jesus, aí a gente se conecta com o pastor Evandro, que é a redenção do corpo. É a redenção do corpo. Se você ler Romanos 8, vamos lá, você vai encontrar a palavra redenção lá. Romanos capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Lembra do que o pastor Evandro colocou aqui? O reverendo também, depois faz juntamente com ele o desfecho, mostra a fragilidade desse corpo, que ele é totalmente incompatível com a sublimidade da vida que recebemos. Esse corpo, ele está desafinado com as características da vida abundante que Jesus nos deu já. Ele já nos deu a vida eterna, disse aqui o pastor Evandro. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Só que este corpo, ele está desajustado. Esse corpo está desafinado. E a gente geme. Por que nós gememos? É porque, apesar de já estarmos vivendo a realidade da vida eterna com Cristo, mas nós ainda sentimos dor de dente, ainda sentimos
dor muscular, ainda sentimos. Às vezes, quando nós vamos visitar um irmão nosso, salvo em Jesus, mas que está de cama, está de repente com uma doença crônica ou mortal, inclusive um câncer, nós gememos, nós como igreja, quantas vezes nós vamos visitar um irmão em Cristo que está com câncer, nós vamos pedir ao Senhor para curar, mas nós somos testemunhas dos gemidos. Há gemidos. Então esse gemido não é compatível com a sublimidade da vida que Jesus nos deu. Mas há uma promessa de redenção. Há uma promessa de resgate. Há uma promessa de livramento desse estado. Está aqui, vamos ler aí, ó. Olha o que diz aqui. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, a redenção do nosso corpo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Eu sei que nós já lemos aqui. Mas vale a pena só a gente ver o aspecto da redenção nesses versículos. O reverendo fala, a obra de Cristo é muito ampla. Então assim, às vezes você vai ler um versículo e você vai ver ali a expiação, você vai ver ali a glorificação, você vai ver ali a justificação, você vai ver ali a santificação e você vai ver ali a redenção. Qual é o objetivo depois que você faz esse seminário, aprende aqui no congresso? É que você, quando lê a Escritura, você vai conseguir enxergar o alcance da obra de Jesus. Amém? E você vai se familiarizar com esses termos, com esses vernáculos, né? Com essas palavras que a gente ouve muitas vezes os pregadores usando. Jesus é o nosso Redentor. Você vê que essa questão de redenção, às vezes está até no inconsciente popular, né? Alguém, por exemplo, sofreu a humilhação de uma derrota num jogo de futebol. Aí tem a revanche. Na revanche ela ganha. Agora, poxa, cara, foi a redenção. Por que a pessoa fala redenção? Porque ela está dizendo, ela resgatou o seu orgulho, por exemplo. Mas o que Jesus fez não é esse tipo de resgate, mas é um resgate da nosso estado de condenação, da nossa escravidão do pecado, mas também o resgate do nosso corpo, do seu estado de humilhação. Olha o que diz aí, Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, aliás, e 21, é isso? Filipenses 3, é isso mesmo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que quanto... Efésios? Eu estou em Efésios. Perdão. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Diz assim, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. É a redenção do nosso corpo. E por fim, há uma expectativa, de acordo com Romanos capítulo 8, de que a própria natureza espera a sua redenção. Né? A própria nação de Israel espera a redenção. Amém, gente? A própria Israel espera a sua redenção. E a obra de Jesus garante redenção, garante resgate. Amém? Nós já possuímos a redenção da alma, somos redimidos para não participar na condenação, né? Estamos experimentando dia a dia a redenção funcional, ou seja, redimidos do domínio do pecado, libertos do domínio do pecado. E finalmente aguardamos a redenção do nosso corpo, para que ele fique completamente livre do domínio da morte. Aí tem aquele brado glorioso que todos nós vamos dar, né? Onde está, ó morte,
a tua vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Mas como o pecado foi vencido por Jesus, a morte já perdeu o controle, já perdeu o domínio. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus.